nós vamos gravar a reunião, tá? Agora eu vou apresentar, né? Compartilhar. Eu vou tirar eu daqui. Tá todo mundo vendo aí? Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguém, né? Tá vendo, sim. Então tá. Bom, nas aulas passadas nós falamos de manejo de reprodutores, tá? Então nós estamos entrando no 7º capítulo, né? Então nós vimos a introdução e estamos aqui chegando no 7º capítulo. Então nós partimos de manejo de reprodutores. Então nós aprendemos a cuidar dos reprodutores, até porque o principal reprodutor da granja, ou a principal, é a fêmea, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito especial com ela, justamente porque ela que vai fornecer os leitões para que a granja dê lucro, né? Então, dentro de manejo de leitões, nós temos o manejo desde o nascimento até o abate lá com 150 dias aproximadamente, né? Tá? Então, eu vou começar pelo manejo aqui. Começar aqui, tá? Então, é público notório que os leitões são o produto da suinicultura. É como se você plantar alguma coisa. Né? Se você plantar milho, você cuida bem do milho, aduba, o tempo corre certinho. Então, nós estamos na colheita, né? Então, a colheita é a parte mais importante, porque é o fruto de tudo que você produziu, né? Imagina se você coloca lá, está colhendo milho e coloca uma colheitadeira lá desregulada e joga o milho tudo fora, né? Tá? Então, em tudo, a colheita é a parte mais importante, né? Se você planta milho, se você planta soja, se você planta café, ou planta cana-de-açúcar, enfim, qualquer coisa. A hora da colheita é que você vai saber se teve lucro ou prejuízo. A suinicultura é a mesma coisa. Porque os leitões são um produto da suinicultura, né? Então, depende deles o lucro ou o prejuízo da criação. Então, imagina você tratar de uma porca certinho, bonitinho, e chega no parto, ela dá 5, 6 leitões. Que o custo já foi tudo embora, porque o lucro já foi todo embora, porque essa fêmea não pariu os leitões necessários. Tem alguém pedindo para entrar? Ah. Então, o período crítico, né, logo após o nascimento. Porque imagina que uma fêmea está parindo ali 11, 12, 13, 14 leitões,
E imagina que a fêmea está numa gaiola, então ela não pode... Quando é no solto, por exemplo, a fêmea faz o ninho, então ela tem mais lugar de andar, enfim, os leitões são mais protegidos pelo espaço. Agora, na maior parte das nossas maternidades, em que é feita em gaiolas, então a fêmea simplesmente não tem o que fazer. Ela deita ou levanta, né? Tá? Então, o período crítico é até 24 horas após o parto e onde ocorre a maior mortalidade. Então, a mortalidade dos leitões lactentes pode variar de 12% chega até 20%. Então, se nascerem 10 leitões, dependendo das instalações que você tem, você pode perder 2 leitões. 2 leitões são 20%, né? Então, é um dado que a gente tem que... Se você levar em conta que se nascerem 10 morrer 1, já são 10% de perda, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque a fêmea, a principal causa de morte numa maternidade é morte por esmagamento. Então, imagina que o leitão acabou de nascer, está meio bobinho ali, coisa, e a fêmea, às vezes, vai deitar e acaba deitando em cima do leitão e acaba, logicamente, matando. Imagina uma porca de 150 quilos deitar num leitãozinho de 1 quilo e pouquinho, né? Tá? Então, essa mortalidade se deve principalmente a esmagamento. E depois vem aqueles leitões que nascem muito fraquinhos, com peso abaixo de 1 quilo, né? Hérnia, defeito congênito e outras coisas. Mas a causa principal, sem dúvida, é por esmagamento. É por isso que nas maternidades elas têm uma proteção. Então, a fêmea, quando deita, ainda sobra espaço do lado para os leitões saírem, né? Tá? Então, nós vamos começar com o manejo ao nascimento. Nós falamos lá atrás que todo parto tem que ser acompanhado. Então, não importa a hora, tá? Imagina uma granja grande aí que tenha 10 partos por semana, por exemplo. Vão nascer ali pelo menos 120 leitões, né? Então, alguém tem que estar responsável para acompanhar. Porque, normalmente, a maior parte dos partos ocorre à noite. Por que à noite? Porque o ambiente está mais tranquilo, a fêmea está mais relaxada, etc., né? Ao contrário do dia a dia da granja, que o funcionário entra, enfim, há uma movimentação grande. Durante a noite, o que acontece? Tudo quietinho, então a fêmea diminui bastante o estresse dela, então aí os agentes entram em ação, né? Ocitocina, enfim, esses hormônios que acabam desencadeando o parto, né? Então, todo parto deve ser acompanhado. Eu comentei com vocês que a gente pode fazer indução de parto. Então, existem trabalhos que, se você fizer uma injeção de um determinado hormônio que chama prostaglandina PG-alfa, ela pode adiantar o parto. É lógico que atrasar não tem jeito, né? Mas se você fizer uma indução de parto, por exemplo, na quinta-feira, as fêmeas vão parir tudo na sexta. Se você fizer na quarta, elas vão parir tudo em grupo na quinta-feira. Então, ocorre 24 horas após a aplicação do hormônio, prostaglandina F2-alfa, tá? As granjas maiores geralmente fazem isso, para concentrar os partos no mesmo dia. Imagina que você tem 20 fêmeas para parir no fim de semana. É lógico que eles não vão parir tudo num dia. Então, das 20, 5 parem na sexta, outras 10 no sábado, mais 5 no domingo.
o ideal é que elas parem isso todas na sexta, né? Faz parte do movimento normal da granja, né? Seria, a gente chama isso de indução de parto. Mas quando não tem jeito de fazer isso, então você tem que, o parto é lá 2, 3 horas da manhã, você tem que se virar e fazer o parto, né? Na minha época, tinha uns moradores lá na Zootecnia 2 que eram responsáveis pelo parto. Então, eles ficavam lá, porque tem algumas... A fêmea avisa, entre aspas, quando ela vai parir, né? Então, quando ela começa a ter leite na teta, provavelmente o parto vai acontecer dali 2 ou 3 horas. Então, aquele criador que é mais atento, ele vai prestar atenção nesses sintomas, e é o que a gente cobrava dos moradores lá da Z2, né? Para justamente acompanhar o parto, porque muitas vezes o parto que não era acompanhado, você chegava lá no dia seguinte, estava lá 2, 3 leitões mortos, né? Então, todo parto tem que ser acompanhado, tá? Eu vou enumerar algumas coisas aqui e depois nós vamos falar calmamente sobre cada uma delas, tá? Primeiro, limpeza dos leitões. Assim que o leitão nasce, você tem que limpá-lo, nós vamos fazer os detalhes. Cortar e desinfetar o cordão umbilical. Garantir o conforto térmico. O que é garantir o conforto térmico? O leitão, como nós já dissemos, o aparelho termorregulador dele não funciona corretamente nos primeiros dias. Então, você tem que ter uma fonte de calor na maternidade, justamente para que os leitões possam ficar aquecidos, né? Até a gente brinca, nós temos que esfriar a porca e esquentar o leitão, né? Então, o leitão precisa de uma temperatura em torno de 32 graus Celsius. A fêmea precisa ir no máximo 25. Então, toda maternidade tem que ter o que a gente chama de escamoteador, que é responsável justamente para ter essa fonte de calor e o leitão ficar o mais longe possível da fêmea, certo? Colostro. No item 4, nós vamos falar de colostro. A única forma do leitão ter imunidade é através do colostro. Porque nos seres humanos há uma troca. Tanto que teve, quando se fala em Covid, né, alguns bebês nasceram já com os anticorpos da Covid. Porque a placenta dos seres humanos, ela permite a passagem dos anticorpos, o que não ocorre nos animais domésticos. Eles têm 3 camadas na placenta, então impede a passagem dos anticorpos. Por isso que os bebês lá, inclusive saiu na televisão, não está dando coisa nada, que a mãe foi vacinada e o bebê nasceu já com anticorpos do coronavírus. Justamente por isso, porque no ser humano, os anticorpos conseguem passar pela placenta e ajudam o bebê, né? Tá? Os animais domésticos não têm isso. Aí você fala em ovelha, cabra, égua, gado, as vacas, né? Tanto que o colostro é essencial para esse tipo de animal, né? Para esse tipo de animal, não, para todos os animais domésticos. O colostro é essencial, tá? Cortar a cauda e desgastar os dentes. Aqui são algumas medidas polêmicas que a gente vai comentar também. Enxertia de leitões, depois eu vou explicar o que é isso. E, finalmente, a marcação, tá? Então, eu vou falando uma por uma, então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompa, tá? Primeiro, você está acompanhando o parto, nasce um leitão. Você tem que pegá-lo. Então, ele está com toda a placenta e não tem cheiro nenhum. Eu fiz muitos partos aí na escola, então, e quem já fez um parto também sabe que e é um líquido muito viscoso, muito liso, né? Então, você acaba até, às vezes até o leitão escorrega, né? Tá? Mas a gente pega pelo traseiro, né? Você pega aqui
naquela curvatura da perninha dele e segura e você consegue fazer esse manejo, né? Essa limpeza, hoje já tem um pozinho que você coloca, então ele é secante, né? Então você, porque o que eu aconselho fazer na prática? Que eu já fiz muitas vezes e deu tudo certinho, tá? Eu dou muita preferência para a cabeça do leitão. Então você tem que procurar limpar a cabeça dele, ver se ele está respirando normalmente. Muitas vezes a gente pega o focinho do porquinho e sopra, justamente para se tiver alguma mucosa no nariz deles, que você acaba limpando, né? E verificar se ele está respirando normalmente. Com relação ao corpo, muitos deixam daquele jeito, porque dali a alguns instantes, algumas horas, ele vai secar inteirinho, né? Então fica como se fosse uma pelinha, uma outra pele. E acaba protegendo o leitão, porque ele tem problema de... Ele não, o aparelhinho termorregulador dele não funciona adequadamente, então ele começa a perder temperatura, tá? Então, eu, eu sugiro que atenção muito especial justamente para ver se o animal está respirando muito bem. O que a gente costuma fazer na prática é pegar o leitão, o traseiro, o dianteiro e fazer uma espécie de uma massagem nele, né? Que aí você estimula a parte de oxigenação dele. Isso ajuda muito, tá? Então, Então, aqui que está escrito aqui, né? Enquanto se faz a limpeza, é recomendado fazer uma massagem na região dorso-lombar, ativando a circulação e a respiração dos animais, tá? Então, a grande preocupação é que está nascendo, nasce o leitão, você vai lá, pega, é tudo automático, né? Você faz a limpeza, tá? Dando uma preferência especial para boca e narina, né? E fazer aquela massagenzinha para o leitão se... Enfim, tá? Cortar e desinfetar o cordão umbilical, tá? Não sei se vocês já viram o cordão umbilical de um leitão recém-nascido, ele deve ter uns 30, 40 centímetros. Então é muito grande. Algumas granjas, inclusive eu visitei algumas granjas, que não fazem o corte. Por que não fazem o corte? Porque o cordão umbilical é como se fosse um tubo, né? E ele tem alguns coágulos intermeados, né? E a única forma de uma bactéria, de uma infecção, porque o bicho não tem perninha, né? Ele simplesmente, você tem uma infecção, você tem que ter um corte. Se você fizer um corte na mão e a bactéria entrar aqui, ela vai atingir a circulação e vai contaminar. Então, quando você tem um cordão umbilical e cortar ele muito rente ou ele arrebentar, a chance de haver uma infecção é muito maior. Então, se você estiver, como eu disse, algumas granjas já não fazem mais o corte, porque no dia seguinte ele mumifica, fica só um fiozinho. Então, aí, se você quiser cortar, fica até mais fácil, né? Pega uma tesourinha e corta, pronto, né? Tá? Mas se vocês... agora tem o porém de deixar o cordão umbilical, como ele é muito grande, então o leitão fica arrastando aquele troço lá. De repente, um outro leitão pisa e pode arrebentar, né? Então, se tiverem que fazer o corte, procurar fazer o maior possível, porque quando o cordão umbilical você corta num tamanho maior, a probabilidade de haver infecção é muito pequena, porque a bactéria não consegue chegar, né? Tá? Então, como é que vocês fazem? Vocês vão pegar um barbante, um fio, colocar no iodo, né? Então você vai desinfetá-lo e vai amarrar, uma distância mais ou menos assim, ó. E vai amarrar e corta, logicamente, embaixo, né? Pronto. E pega
um recipiente qualquer com iodo e simplesmente uma hora. É o que se faz com bezerro recém-nascido, com cabra, com ovelha, enfim, tá? Então, quando você faz essa desinfecção com iodo, praticamente você anula o problema de haver infecção. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, quando você vai pegar o cordão umbilical, você puxa e ele descola um pouco da barriga. Aí, o que pode acontecer? Você vai ter uma hérnia. Então, procurar tomar muito cuidado para não esticar muito o cordão e fazer o corte, porque às vezes você descola aquela partezinha, então no fim o leitão começa a crescer e aparece uma hérnia umbilical ali, talvez devido a esse manejo mal feito, né? Tá? Então ele deve ser cortado de 3 a 5 centímetros, eu digo o maior possível, tá? Mergulhado numa solução de água com iodo, tá? E logo após o parto, é lógico, né? Então, existem algumas granjas que já deixam uma espécie de uma estrutura, então você coloca o leitão, você já fez a limpeza, então você pega e corta o cordão umbilical, que é mais ou menos isso daqui, né? Vocês estão vendo o tamanho do cordão umbilical aqui, ó. Aqui, provavelmente, é mais de 40 centímetros. Então, ó, onde que ele está cortando aqui, ó? Ele está cortando bem o maior possível. Porque se ele cortar muito próximo aqui, ó, você vai ter problema aí de infecção, né? Tá? E desinfetar bem com iodo, água e iodo, tá? Alguém está querendo entrar, é isso? John, o Denis. Apareceu, hein, Denis? Apareceu, Denis? Apareceu. Apareceu sim, Zé Mauro. Tá Tô vivo? aqui. Tô vivo, não morri não, hein? E aí, Denis, tá colhendo café? Uai, arrumou uma turminha aqui, mas não deu certo, aí nós vamos ter que arrumar outra pra apanhar pra nós. Você sumiu? Pois é, o Denis sumiu. Você sumiu? Mas assim, eu tava meio tarefado, um monte de coisa aqui, trabalho e correria. É isso aí. Mas, tranquilo, né? Então, eu estou falando para os meninos aqui sobre o manejo do leitão durante o nascimento. O que você tem que fazer, acompanhar o parto, etc. Né? Tá? Certinho. Nós já estamos aqui em corte do cordão umbilical. Vocês estão vendo que a placenta ainda está aqui no leitão, tá vendo? Então, isso aí fica como se fosse uma segunda pele dele para proteger um pouquinho mais, tá? Garantir o conforto térmico. É um problema sério isso em maternidades que não tem essa opção. Normalmente a gente coloca lâmpada e toda maternidade tem que ter um espaço que a gente chama de escamoteador, e a gente tem que ensinar o leitão a usar o escamoteador, né? Porque ele está ali, mas ele tem uma fonte de calor pertinho dele, né? Que é a mãe, né? Então, muitas vezes eles preferem ficar encostadinho ali na mãe do que... Então, você tem que ensinar o leitão a usar o escamoteador. Você percebe que o manejo está correto quando você entra numa maternidade. Se os leitões não estiverem mamando, eles vão estar dentro do escamoteador, porque aí diminui muito a chance deles sofrerem algum dano por esmagamento, etc. Né? Mas o leitão não aprende sozinho, você tem que ensinar. Então, o que a gente faz? A gente mantém o escamoteador bem limpinho, seco e com calor aí por volta de 32 graus Celsius. Então ele vai se sentir confortável ali. Mas esse escamoteador tem que estar limpo e seco. Normalmente o pessoal põe raspa de madeira ou põe até jornal lá para... Então ajuda muito. E existe... Esse café pode pôr, Zé Mauro? Eu acho que não sei, o Denis. Realmente não sei, mas a palha de café, será que não machuca o leitão? Porque o leitão é muito sensível nos primeiros dias, né?
Talvez nos primeiros dias, não, mas depois, acho que sim. Mas se tiver... Aí você coloca uma lâmpada, depois eu vou mostrar um pouquinho para frente como é que faz, A tá? gente coloca a pá aqui. Isso, certinho. É isso aí mesmo, tá? E nós já falamos várias vezes que o leitão não consegue regular a temperatura dele. Então, se estiver muito frio, agora que nós estamos entrando no frio, né? Ele começa a perder muito rapidamente a temperatura e pode até morrer de hipotermia, né? Tá? A temperatura tem que estar em torno de 32 graus Celsius. É aquele velho problema, né? Você tem que esfriar a porca e aquecer o leitão. Então, é complicado, né? Tá? Então, a baia de maternidade tem que ser muito bem construída para justamente dar esse conforto aí para o leitão, né? Tá? Então, aqui, ó, do lado esquerdo aqui, temos o aquecimento através de lâmpada, né? Então, você coloca uma lâmpada infravermelho lá e o leitão vai ficar quietinho ali, vai preferir ficar ali. Então, ele vai sair dali só para mamar, né? E como ele está quentinho e seco, ele vai preferir ficar ali. Então, como eu disse para vocês, quando o manejo está correto, se você entrar na maternidade e os leitões não estiverem mamando, eles deverão estar todos dentro do escamoteador. Está vendo aqui na figura do lado direito? Estão tranquilos, porque está quentinho, é o que eles querem, né? E a hora que der fome, eles vão, a mãe dá o leite para eles, aí eles voltam. Porque o leitão mama aí quase de hora em hora, né? Então, eles ficam lá, deitam um pouquinho, depois a fêmea começa a chamar eles, né? Aí eles saem, mamam, sei. Eu fiz um trabalho em que eu coloquei uma filmadora numa fêmea, e nós contamos as vezes que ele... Aí ele gravou num vídeo, né? E depois eu contei as mamadas, né? Ele diz os leitões mamarem 20 vezes. Então, é aquilo, né? Tá? Tá vendo a maternidade aqui, ó? Então, o lugarzinho deles está garantido aqui, né? Você vê que tem uma luz ali, aqui eles estão mamando, né? Mas provavelmente na hora que eles encerrarem a amamentação, eles vão ficar ali no quentinho, né? Mas isso tem que ser ensinado para o leitão, né? Então, como é que você faz isso? Então, no dia do parto, você mantém o escamoteador bem aquecidinho e fecha os leitões lá no escamoteador. Solta, espera eles mamarem, depois prende de novo e vai. Então, isso aí, a maternidade é a instalação mais importante de toda a granja. Como nós dissemos no começo, é a colheita, né? Então, você está com os leitões ali, se você não cuidar deles direito, já viu, né? Tá? Tá. Oi? O que é? Daí coisa de outra coisa, eu não sei mexer com coisa do... Quem tá ligando? O que aconteceu, Felipe? Ah, não, professor, tá o áudio ligado aqui, eu... Não é nada, não. Desculpa aí. Tá? Não, tranquilo. Item 4. Então, começamos lá. Limpeza do leitão, certo? Vamos lá, ó. Limpeza, cortar e desinfetar o cordão umbilical, garantir o conforto térmico e fornecer o corpo. Isso aqui é a parte mais importante, tá? Já expliquei para vocês que nos animais domésticos, eles têm 3 camadas na placenta, então impede a passagem dos anticorpos, né? No ser humano, não. Os anticorpos da mãe passa para o bebê e pronto, né? Como deu o exemplo do Covid lá, né? Tá? Então, se o leitão não mamar o colostro, a chance dele morrer é muito alta. Da mesma forma que o potrinho, que o bezerrinho, enfim, tem que ter colostro, porque a fêmea
não sei se vocês se lembram, mas algumas vacinas nós fizemos lá na fêmea, então ela está com aquela 15 dias antes do parto, a gente faz uma vacina, né? É justamente para evitar a diarreia neonatal. Então, 15 dias antes do parto, a gente faz a vacina e a fêmea cria anticorpos. E esses anticorpos estarão no colostro. Então, assim que o leitão mamar, ele vai adquirir essa imunidade, tá? Então, a concentração que a gente fala de imunoglobulinas é mais alta nas primeiras horas após o nascimento, bem como a capacidade de absorção das células do intestino dos leitões, porque se passar muito tempo, os leitões também não conseguem absorver esses anticorpos, né? E outra coisa, como nós dissemos aqui, o leitão mama várias vezes, então o leite vai limpando, né? Porque o primeiro leite que sai é aquele leite rico em proteína, em imunoglobulinas, enfim, tá? E à medida que os leitões vão mamando, aquilo vai diminuindo, né? Tá? Então, quanto antes vocês fornecerem o colostro, melhor. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Depois eu vou mostrar a composição, tá? Então, o que a gente faz na prática? Durante o parto, o parto é muito demorado. Tá? Os meninos aqui sofriam, né? Porque os moradores aqui tinham que acompanhar o parto, e às vezes eles ficaram lá 2, 3 horas acompanhando o parto, né? E como eu disse, parto à noite. Então, o moleque ficava lá a madrugada inteira. Então, como o parto é longo, então, você tem um tempo até de ordenhar a fêmea. O que a gente recomenda fazer quando é possível? Você pega um recipiente bem limpo, bem desinfetado, e começa a ordenhar o colostro e colocar numa vasilha. Então, se você colocar o colostro na vasilha, você está preservando aquele colostro. Tá? Tem gente que até congela colostro para dar, mas o ideal é o colostro da própria mãe, né? Então, quando você está fazendo parto lá, você começa a massagear a glândula mamária da fêmea. Então, além de mostrar para o leitão onde tem, porque se você apertar um pouquinho a teta, vai ficar um leitinho ali, né? Aí você chega a boquinha do leitão ali, o leite, tudo, né? Então, eles vão começar a mamar, tá? Mas por que eu estou sugerindo que você deixe o colostro? Porque muitas vezes alguns leitões você não vai conseguir, porque imagina nascer 12 leitões de uma vez. Você, às vezes, coloca um, ele mamou, depois vem o outro, depois vem o outro. Então, o que a gente recomenda é que, se você puder ter o colostro, você coloca numa vasilha, e cada leitão que nasce, você pega uma seringa, sem agulha, lógico, puxa 10 ml de colostro e joga na boca do leitão. Aí você tem certeza que ele ingeriu o colostro. Então, o que você faz? Você pega um bastão marcador e marca na cacunda dele aqui. Bom, esse leitão está garantido, né? Ou seja, mamou o colostro. Tá? Mas o ideal é forçar, pegar o leitão e colocá-lo perto da teta para forçar a mamar, né? Tá? Olha lá, deve se incentivar e ajudar o recém-nascido a mamar o colostro, né? O consumo desse leite nas primeiras horas de vida tem grande importância e influencia na saúde dos leitões. É o que nós falamos, né? Está vendo que normalmente quem cuida de maternidade são as mulheres, né? Que elas têm mais sensibilidade, né? O homem é meio abrutalhado, né? Mas as mulheres não, elas têm um sentimento muito mais apurado, né? Então, normalmente, quem cuida de maternidade são as mulheres, né? Tá? Professor, Oi. a minha namorada mesmo, ela nunca que ela ia pegar o porquinho para a perna daquele jeito para cortar o cordão. Não, isso aí, viu, Felipe? É o E aí seguinte. fica morrendo. Não, mas
Isso aí, se fizer uma vez, acabou. É que nem andar de bicicleta. Tranquilo. Então, ó, quanto maior o consumo de colostro, melhor, né? Então, aqui, ó, tá vendo? O rapaz está com um tubinho aqui e com muita higiene, tá, gente? Você vê que ele está de luva ali e tal, e coletar o colostro para depois colocar. E você tem absoluta certeza que o leitão mamou, né? Porque imagina nascer 12 leitão branquinho. Você sabe qual que é qual? Sabe? 12 leitão branquinho lá, né? Imagina nessa aqui, ó. Quem que é quem aí? Então você faz uma marca, né? E marca aquele leitão que você teve Você certeza. falou, professor? O Foi, filha. que você perguntou quem tem fêmea? Eu não lembro, Ana. Ah, essa fêmea aqui que eu mostrei? Essa aí? Os leitões são tudo branquinho. Como é que você vai saber qualquer um, qualquer outro? Se não tiver uma marca, não tem jeito, né? Então, aquele que mamou o colosso que você deu, você faz uma marca nele, tá? Olha que gracinha. A moça, ó, carinho que ela tem com o leitão, né? Então, para ajudar que os recém-nascidos mamem a quantidade de colostro adequado, né? Então, 10 ml são suficientes, né? Então, se nascerem 10 leitões, se você coletar 100 ml, que é metade de um copo, já é suficiente, né? Certo? E aqui são os componentes, ó. O leite da porca e o colostro. A única diferença aqui, ó, são as proteínas, né? O leite normal da fêmea tem 5,8% de gordura, né? Enquanto que o colostro tem 9,9%. O que são as proteínas? São as imunoglobulinas que vão levar a imunidade aos leitões, né? Então, o colostro ganha só na proteína, que é justamente o que precisa, né? Mas perde em gordura, perde em lactose, perde em minerais, perde em fósforo, perde em cálcio, etc. Né? Isso é muito importante. Vocês sabiam... Perde magnésio? Oi, Fia. Perde magnésio ou não? Não, não. Eu estou dizendo a diferença entre o leite e o colostro. Aquele primeiro leite que sai sujo, sabe, Ana? Então, ele é muito rico em proteína que tem as imunoglobulinas, né? Tá? E a produção de leite de uma porca, né? Aqui nós estamos considerando 4 semanas de lactação, né? Na primeira semana, a produção é 6,8 quilos por dia. Na segunda semana, 9,2, chega no pico aqui a 9,6 quilos de leite por dia. Até eu estava falando isso em sala de aula, aí o menino perguntou, ô professor, mas pode vender leite porca? Eu falei, não é bem isso, né? É como eu disse, o leitão, como ele mama de hora em hora, então a fêmea libera aquele pouquinho de leite. Então, se você dividir 9 quilos de leite em 20 mamadas, dá muito pouquinho, né? E é o suficiente. Não é que nem a vaca, né, professor? Não é que nem a vaca que vai cedo e de tarde. Isso. Aí, então a vaca tem uma capacidade de armazenagem muito grande, né? Então você pode tirar de manhã e de tarde, que ela fica, o leite fica armazenado lá, né? E agora a fêmea, a égua também, né? A égua chega a produzir 16 quilos de leite por dia. Ah, mas não parece. Não parece porque o potrinho mama também de hora em hora, né? Tá? Corte da cauda e desgaste dos dentes. Isso aí é um assunto muito polêmico, principalmente cortar a cauda, né? O pessoal já não está... Por que se cortava a cauda? Porque saiu uma portaria aí de 4 de julho de 2008 que proíbe o corte de dentes com alicate e só tolera o desgaste, né? Tanto o corte do dente como a cauda. Porque o rabinho dele é muito comprido, né?
e torcidinho assim, tá? Então o pessoal costumava cortar, às vezes tinha até um gabaritozinho, você pegava uma mangueirinha dessas de filtro, cortava ali com 5 centímetros, colocava ali e cortava a cauda do leitão. Mas o pessoal chegou à conclusão que não há muita diferença, porque a ideia era o seguinte: como o leitão fica com o rabinho muito comprido, às vezes quando ele vai para a terminação, e às vezes ele machuca a pontinha da cauda, ou um outro leitão vem e morde. Então, se sair um pouquinho de sangue, aí tchau, né? Os outros vêm tudo e você tem que tirar aquele leitão, senão eles vão acabar o tal do canibalismo, né? Tá? Então, e a gente cortava os dentes também, pegava um alicate bem afiadinho e cortava, mas na realidade o risco era muito grande, porque às vezes você quebrava o dente, né? Imagina quebrar um dente, fica pontinha, fica até pior, né? Então o pessoal baniu. Então eles resolveram o quê? Desgastar o dente. Como ele nasce com 8 dentes pontiagudos, ó, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo esse? Que tem 1, 2, 3, 4. E mais 4 de lá são 8 dentes. Então você desgasta os dentes, tá? Então evita isso. Porque muitas vezes o que acontece? Quando você vai cortar, às vezes você machuca a gengiva do leitão. Quando você machuca, pode haver uma infecção ali. Muitas vezes a gente entrava na maternidade, tinha um leitãozinho, arrepiadinho lá, a gente abria a boquinha dele, aquela inflamação. Então ele não consegue mamar. Agora é importante o desgaste, porque senão ele vai machucar o irmãozinho dele que está brigando pela teta ou a própria fêmea, né? Então o ideal é desgastar o dente, tá? Ou pode machucar a porca também. Exatamente. Então, na hora que ele vai mamar, como o dentinho dele é muito afiado, acaba machucando, né? Eu comentei com vocês lá na frente, é enxertia de leitões. O que é enxertia de leitões? Falar enxertar um no outro, não, é o seguinte. Suponha que uma fêmea pariu 14 leitões e uma outra pariu 8. O que você faz? Isso funciona em granjas que têm muitos partos por semana, né? Então você tira alguns leitões daquela fêmea que pariu muito e coloca em outra que pariu menos. Isso se chama enxertia. Isso tem que ser feito pelo menos nos 2 primeiros dias, né? Alguém que pediu para entrar? Não, né? Então é feito nos 2 primeiros dias, porque senão a porca é capaz de enjeitar o leitão, né? Então o que a gente costuma fazer? Pega a placenta da porca que vai receber o leitão, esfrega nele, então ela acaba confundindo e acaba aceitando o leitão, né? Tá? Então nada mais é do que uma fêmea que pariu muito, você está sobrecarregando ela, né? E uma fêmea que pariu pouco, ela está sendo subutilizada. Então, você tira os leitões dessa que pariu muito e coloca naquela que pariu menos, né? É um jeito de aumentar a sobrevida dos leitões, né? Tá? E, finalmente, marcação dos leitões. Alguém já viu o sistema de marcação aqui? Então, ó, o bichinho aqui está sendo visto de frente, né? Algumas granjas nem adotam esse tipo de marcação, ou utilizam, então, um sistema de tatuagem, né? Então, se você tatua na orelha, o problema da tatuagem é que você tem que pegar o animal para ler, né? Porque ele vai sujar a orelha. Então, cada vez que você for ler o número do animal, você tem que pegá-lo. E nesse sistema aqui, você, de fora da baia, você consegue identificá-lo. Então, cada pique aqui, ó, tem alguns números, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Vamos supor que eu queira fazer o número 77. Como é que eu vou fazer?
número 77. Então, eu vou fazer 2 piques de 30, dá 60, não é? Um pique de 10, 70. 2 piques de 3, 76. E um pique de 1, que daria o 77, que nada mais é do que isso daqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá vendo? É lógico que tem um limite para isso aí, né? Você pode fazer essa numeração. Então, do lado de fora da baia, você consegue identificar o animal, tá? Professor, Oi. mas daí, tipo, ali, 2 piques de 30, Hum. aonde seria? Tipo, um onde tá ali e o outro. Olha lá o outro, ó. Aqui os 2 piques de 30, ó. Tá vendo? Você tá mostrando na sua tela? Você tá vendo aí, não? É que tava grande. Peraí, deixa eu mudar aqui. É que tá só a tela do negócio grande aqui, peraí. Aqui também, eu tô só procurando, não, que tá mostrando aí. Tá no. Achou, não? Cheio. Faz um do lado do outro. Isso. Agora chuta o número aí. 66. Quanto? Muito fácil. Ó, olha aqui, ó. Pode chegar até 1620, tá? Chuta um número qualquer aí. 77. 77 nós já fizemos, Ana. 75. 154? 154. 154. Então, nós vamos fazer aqui, ó. A figura vocês estão vendo, não estão? A orelha direita do suíno equivale à nossa mão esquerda, não vale? Certo? Então, ó, não tem um pique de 100 lá na pontinha da orelha? Você vai fazer um pique de 100 aqui, certo? Certo. 50. Você vai fazer um de 30 aqui, 130. Você vai fazer 2 de 10 aqui, 150. Você vai fazer um de 3 aqui e um de 1 aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, ó, tá? Tem que cortar a orelha inteira do porco. Aqui, ó. 100, 130, 150, 153, 154. Olha aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Tá vendo? O pique na ponta da orelha direita dele, que equivale à nossa mão esquerda, 100. E depois, um de 30 e 2 de 10, 150. E depois, um de 3 e um de 1, 154. Feito? Feito. Parecendo uma boquinha com os dentes banguela. Depois eu dou um jeito de colocar uns exemplos, tá? Existe um outro tipo de marcação. É lógico que a tatuagem é mais fácil, né? Você pega o alicate tatuador e faz a marcação, né? Mas tem aquele problema de você ter que pegar o animal, porque à medida que ele vai crescendo, né? Tá? Ficou claro, gente? Então, tem uma outra marcação. Essa é mais complicadinha, tá? Vamos ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver onde que está. Ixi, não vai dar tempo. Bom, depois eu mostro para vocês, tá? Ô Zé Mauro, se eu tiver uma grande de leitões, eu posso colocar microchip nos leitões, tipo, para rastrear eles, alguma coisa assim, ou não, para mim poder identificar eles? Colocar o quê? Microchip. Mas é caro, né, Zé? Né, Zé? Né, Denis? Tá Microchip é caro. Brinco não compensa, porque imagina você colocar um brinco num leitão pequenininho. Brinco é... Então, como eu disse, a maior parte das grandes não marcam. É interessante marcar o leitão, por exemplo, quando você quer reservar, né?
Às vezes você tem uma fêmea que é muito boa e você quer separar alguma fêmea dela. Então você vai e faz uma marcação, né? Faz um pique ou dois. Pode ser por. A marcação pode ser pelo bastão, ou tem uma tinta específica, Zé Mauro, para fazer Não, também, além da tatuagem. não. Aí a tatuagem, porque a tatuagem ela introduz a tinta na pele do leitão, né? Então, o brinco não compensa. Aí, quando o animal for selecionado lá na frente, aí você coloca o brinco, né? Certo? Ô, turma, obrigado pela atenção, tá? E semana que vem a gente fala mais um pouquinho. Tá quase acabando, né, gente? Tá. Tá. Meio. Ô Zé, Pô, esses dias eu fui lá no instituto, sabe? hum, E aí eu dei uma passeada lá, fui no setor lá. E aí eu fui lá na suinocultura, tinha uma porca lá que tava no processo de dar cria, sabe? ah, E aí, como não tá tendo aluno, se dá cria de noite, lá vai ficar. Daí ela fica sozinha lá no caso dele. aí não tem jeito, né? Se ela parir de noite, aí não tem jeito. A não ser que avise alguém, mas infelizmente é E isso aí. aí eu não sabia, né, desse sistema de marcação. As orelhas lá dos porcos lá, falei, nossa, tudo cheio de buraco, as orelhas. Então, é o sistema de marcação. Você vê que é fácil de identificar, né? É, dá pra É. ver. E tinha. Uma dica boa é o seguinte, ó. A tua mão direita equivale à orelha esquerda do bicho, não é? Tem os maiores valores, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Eu fui num lugar lá para baixo, lá também, tinha um. Eu não sei o que tinha acontecido lá, mas tinha um porquinho lá que tava com o rabo tudo comido, eu acho. O outro porco tinha comido o rabo, Então, é isso aí que a gente chama de canibalismo, né? saindo sangue, assim, tudo. Aí tem que separar ele, né? Tem que separar, senão os outros vêm e comem, né? Então, ó, uma dica, ó. A tua mão direita equivale à orelha esquerda do leitão, do leitão, né? Então, a mão direita tem os maiores valores, ó, 200, 30, 10, 800. O lado esquerdo, que equivale à orelha direita dele, tem os menores valores, ó, 100. Então, um vale 100, outro 200. Um vale 3, outro 30. Um vale 1, outro 10, entendeu? Esse marcação vermelha embaixo ali é para fazer mais uma, no caso de 800? Ela substitui o furo na orelha. Que às vezes, quando você fura, rasga, sabe? Então, quando você faz uma marcaçãozinha aqui, bem no cantinho da orelha, ele equivale a 800, tá? E do lado de cá equivale a 400. Por exemplo, você tem um porco 1.200, aí você coloca 800 aqui e 400 aqui, ele é 1.200. Ou 1.203, aí você coloca 800, 1.200, 1.203. Ou 1.260, 800, 400, e assim vai, tá? O ideal é que a gente tivesse a aula aí no presencial, né? Porque aí eu montava várias esqueminhas para vocês entenderem. E o ideal lá na granja também, né? Para você identificar. Porque na granja lá de Moçambique a gente marca o número do parto. Por exemplo, o primeiro parto de janeiro é o número 1 e o último parto de dezembro é o último número. Então a gente sabe exatamente o dia que a porca pariu, quantos leitões ela deu e etc. Né? Pelo número do parto. Aí que você consegue identificar a mãe, enfim, identifica o leitão. Né? Certo? Professor? Certo. Beleza. Então, um abração para vocês e bom fim de semana, juízo. E semana que vem a gente fala de novo, tá? Falou, Tudo professor. bom final de semana, professor? Tudo de bom. Você também. Alô, Boa sorte professor. lá nas colheitas. Tchau, tio. Tchau. Ô, Zé Mauro, Oi. quando voltar às aulas, nós vai lá, né?
visitar lá no Vamos, IF, vamos visitar, sim. Se voltar, né, a Denis? prática lá. Né, Denis? Se voltar. Eu acredito que o ano que vem volta. Vocês precisam sujar a bosta de porco lá, ué. Tá louco. Então, eu já... Lá é muito bom, lá na suinocultura. É. E lá tem bastante coisa para ver, né, Denis? Tem bastante coisa. Tem a maternidade dos nenéns, dos leitões, tem os mais grandinhos. Os nenéns. Eu chamo de nenéns, eu falo que eles é pequenininho demais. É. Tem onde as mães ficam de recria, tem tudo. Tem. O macho alfa também lá. Então tá bom, gente. É uma comédia. Com Deus, boa noite. Não. Tchau, gente. Tchau. Falou, Zé. Boa noite. Tchau.